né, saiu a escolha da empresa que vai apresentar o projeto para a licitação. Foi feito um chamamento público, né? Aconteceu que 4 empresas se apresentaram, foram autorizadas a fazer os estudos, 3 apresentaram dentro do prazo, conforme determina a lei, e depois dessa apresentação, o prefeito Colber Martins fez um convênio com a Caixa Econômica, contratou a Caixa Econômica para fazer a avaliação e a escolha do melhor projeto, né, para a Zona Azul. Uma semana passada, a Caixa entregou ao prefeito o melhor projeto, segundo a pontuação que foi alcançada. Então, o Comitê Gestor de PPPs, do qual eu sou o coordenador, fez uma reunião e sacramentou exatamente essa escolha, fez avaliações também, concordou com o barema que foi feito, com os critérios estabelecidos pela equipe técnica da Caixa Econômica, e ontem o prefeito autorizou, determinou, aliás, a publicação do resultado, conforme manda a legislação. Agora, nossa próxima fase é a empresa entregando o projeto, que já está em nossas mãos. O prefeito vai autorizar o processo licitatório. Mesmo aquelas empresas que não conseguiram lograr a pontuação, não ganharam o primeiro lugar, podem participar da licitação, agora sim, concorrendo com o projeto que foi o ganhador, né? Apresentando proposta, aliás. Ele não vai apresentando proposta, porque esse processo licitatório, ele com outorga onerosa. Tem processo que você, numa licitação regular, você dá o menor preço. Nesse não, é quem dá a maior oferta, não é? Foi diferente da PPP da iluminação, que foi feito um leilão na B3 em São Paulo, onde quem deu o melhor desconto foi quem ganhou. Nesse não, quem dá a melhor oferta é quem fica. Então, vamos agora, né, o prefeito vai marcar, dar ao setor competente, o departamento de licitação, para que eles possam marcar o processo, e a partir daí, a empresa que tiver condição vai se habilitar para concorrer, e se ganhar vai assumir a Zona Azul em Feira por 15 anos. Bom, e isso demandará quanto tempo aproximadamente, Brito? Olha, um processo licitatório dentro de uma regularidade, pelo montante que são um processo desse vai mais de 100 milhões de reais, não é? A outorga, né? Ele deve durar mais ou menos 70, 90 dias. Se correr tudo regular, sem muitas complicações, porque sempre tem recursos, sempre tem essas coisas, e aí o tempo vai passando. Eu acredito que lá nós estamos, vamos imaginar, junho, julho, agosto, setembro, nós tenhamos o resultado para a escolha da empresa por melhor outorga, e efetivamente você vai para a implantação. Nesse projeto já tem também um projeto de estudo de viabilidade de trânsito, ou seja, evidentemente que você vai haver uma readequação do trânsito em Feira de Santana, físico, né? Exatamente. Né? Você vai ter a readequação do uso do estacionamento na área central da cidade, né? Eu esqueci, são 4 ou 5 mil vagas, né? Você vai ter, vai regulamentar o uso do estacionamento para carro, para táxi, para moto, né? Você vai ter outra dinâmica, o comércio ganha, você não vai poder ficar. Tem pessoas que chegam de manhã, botam o carro 6 horas da manhã, só sai de noite. E aqui isso não é estacionamento público a nível de dar uma melhor qualidade para as pessoas saírem de casa, melhor espaço, e como fazer sua compra e ir embora. Mas
nós vamos ter que ter, todos esses estudos foram apresentados, né? Vagas para idosos, todo um complexo. Foi um trabalho muito bem fundamentado. O complexo de educação do antigo Feira dos Clubes, onde tem também um prédio de estacionamento vertical. Sim. Aquele prédio também será adaptado para a Zona Azul? Não. Vai não, ali aquele estacionamento foi feito para exatamente abrigar quem vai usar, quem vai lá para fazer atividade naquele prédio, justamente para evitar engarrafamentos maiores problemas naquela região. Só para atendimento ali da área. Só para atendimento do complexo educacional. Tá ficando bonito, né? Muito bonito. Estou vendo acompanhamento. A previsão de terminar quando ali, Brito? 2024, lá em maio ou junho. Do ano que vem. Daqui a um ano está terminado, nós vamos terminar, muito bonito. Você vai dar um upgrade na educação, porque nós teremos uma melhor condição de capacitar o professor, atender melhor a comunidade, atender bem o professor, tem auditórios, salas de treinamento. Olha, é um complexo realmente vai ficar para a história. O gesto do prefeito Cobé, obviamente, vai ficar para a história, porque o tênis já está dando aquela escola, né, que tá aquele centro de atendimento. As pessoas com deficiência está com a demanda fortíssima, atendendo muito bem, não é, com qualidade. Isso que é muito bom ali. O que é que seria ali hoje? Ele fatalmente seria um grande atacado, né? Seria um atacado que já estava, basicamente, eles já estavam prontos para derrubar aquela estrutura. Hoje nós estamos mantendo o patrimônio histórico e dando uma utilidade bastante prática para os filhos e os filhos de todas as pessoas que têm deficiência. Doutor Carlos Brito, Projeto Centro, a Marechal Deodoro ainda continua sendo um entrave para a conclusão. O que é que está faltando para a Marechal se libertar? Bom, o prefeito criou, né? É que ele ficou muito preocupado com o tempo, aquelas pessoas que ali estavam. E, de repente, teve um problema da decisão também do Lewandowski sobre retirada de pessoas, mas nós estamos com... Ele criou um grupo de trabalho para a organização das feiras livres, né, coordenado pelo Major Moacir. Tem Pedro Américo, tem Fazenda, tem Planejamento, Desenvolvimento, acho que econômico também. Eu não lembro de todos, mas nós já tivemos 3 reuniões já. E o tema principal desse grupo hoje é Marechal. Os estudos estão bem avançados, já tem a proposta que vamos conversar com o prefeito. E eu acredito que até o final deste mês, finalmente a gente possa abrir a Marechal, dar uma solução, pelo menos paliativa ali naquele espaço onde está o pessoal da comerciantes informais ali vendendo, não é? Provisoriamente nós estamos com a proposta, não é? Bem legal mesmo, mas nossa grande preocupação também é abrir a Marechal. E essa foi a determinação, que é prioridade você abrir a Marechal. E o grupo está trabalhando. Eu acho que em breve o prefeito vai dar boas notícias sobre aquela região. Doutor Carlos Brito, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias entregue à Câmara Municipal, né? Pois não. Esse projeto é uma rotina que você tem, né, dentro da lei que trata do orçamento público. A rotina foi feita, fizemos as audiências públicas nos distritos e sede. É óbvio que ela tem pouca frequência, essas reuniões, sempre foi isso, não é? Nunca foi diferente, em lugar nenhum, não é? Porque você tem uma cultura de às vezes o povo são os mesmos que vão para essas audiências, não hoje, nem mais vão, né? E não é midiática, a LDO não é midiática, né? Mas
ela foi entregue dentro do prazo, que é o dia 15. Ela traça metas fiscais, trata procedimentos para elaboração do orçamento. É a rotina. Ontem mesmo também eu vi que acho que foi o governo do estado que entregou o seu projeto da LO na Assembleia. É um procedimento rotineiro, né? Agora cabe aos vereadores fazer a avaliação do que foi proposto, já que eles têm o poder de emendar, né, dentro de princípios de legalidade, não pode cometer abuso da autoridade de emendar. E nós vamos, o prefeito analisa e a partir desse momento, depois das diretrizes, você começa pensando já no orçamento para 2024. Bom, a do ano passado foi um parto, não é? Um parto difícil. O ano passado até que foi melhor do que o ano anterior, né? É verdade. Agora, teve alguns aspectos que fogem à normalidade. Você, por exemplo, teve uma proposta tirou da Secretaria de Planejamento 2,5 milhões, justamente o que nós tínhamos de dotação para fazer projetos. Mesmo com, por exemplo, as emendas. Se você tem emendas impositivas da Câmara. Se tiver necessidade de projeto, eu não posso fazer. Não tenho dotação. Então, são coisas assim. A Câmara tem o poder, sim, por isso que o processo vai para lá, de fazer suas emendas. Agora, não pode fugir à Constituição, que tem princípios constitucionais, que você não pode tirar dinheiro de um poder para botar no outro, né, como aconteceu. Foi feita uma mudança, você tirou, como é que você tira 16 milhões do lixo? Não dá. Isso vai ter que ser corrigido, porque senão para-se de tirar lixo na casa das pessoas, porque tem dinheiro, mas não tem dotação. Porque o órgão público funciona dessa maneira, você pode ter o caixa abarrotado de dinheiro, mas se não tiver dotação, você não tem autorização para usar. E é isso que precisa saber. O orçamento é uma peça que ela tem que funcionar, né, dentro de princípios legais, porque senão você vai desvirtuar o balanço, desvirtua a execução orçamentária, tem que estar toda hora suplementando. Isso é ruim e é condenável pelo Tribunal de Contas quando você suplementa demais, né? E, infelizmente, por essas anomalias que teve, que o veto foi derrubado, o prefeito Cobé vetou, lógico, dentro da legalidade, atendendo recomendações da sua equipe, né? E o pessoal derrubou o veto. Volta ao original, mas só que com distorções, com problemas constitucionais, que não poderão prosseguir. Então tem que se achar um meio termo, né? Ou entrar com ação na justiça, embora demore 200 anos, mas a gente não pode pagar, o prefeito nunca vai pagar por omissão. É uma coisa que ele vem sempre primando, obedecer à legislação. Brito, ciclovia de Feira Santana, agora mesmo nós sabemos aí da Fraga Maia, como é que está esse projeto de ciclovias na Feira de Santana? Olha, nós fizemos agora, o prefeito foi, quando eu falo prefeito, porque é uma determinação, ele tem um sentimento muito grande a nível de mobilidade, não é? Ele tem um sentimento de mobilidade e é preciso... Fale com o Miro aí atende. Pode falar. Viu? Eu entendo que ele tem trabalhado muito esse processo de mobilidade. Quando você chega naquela região do Papagaio, você fica impressionado com o que se trabalhou ali. Foi feito um prolongamento da Ayrton Senna. Tu lembra que depois do cemitério de Duval ali, o São João Batista, tinha um barranco que era onde passava o trem que ia para Irará. Aí você faz um prolongamento da Ayrton Senna, faz uma pista na direção da Mantiba, né? Faz uma pista que liga a Rubens Francisco, que é a Avenida Francisco Fagundes Filho,
amplia a Rubens Francisco, duplica, aliás, o Papagaio, que era um corredor estreitinho, numa grande parte do seu trecho, né? Requalifica a Universitária, depois a Josias, né, foi feito uma duplicação também, era uma via local, passou a via arterial, e toda essa com ciclovias. E agora foi licitado e a obra começou, mais de 2 quilômetros da Fraga Maia e mais de 6 quilômetros da Norte Cerqueira. Então, a ideia é exatamente começar a estimular para o futuro, né, essas opções de ciclovia para o exercício e para também as pessoas usarem como opção de transporte. Hoje, você chegando ali na Fraga Maia, depois de pista, você chega na universidade de bicicleta, né? O Papagaio já tem, então você tem um complexo e nós buscamos exatamente isso. Né? A ideia é projetar, tem ainda uma projeção de uma avenida chamada Vale do Pujuca, que vai ligar a Ayrton Senna, a Noide, vai para Sérgio Carneiro. Você fez um sistema viário ali fortíssimo, a proposta, nesta avenida, com a Avenida de Vale. Às vezes as pessoas nem conhecem Feira de Santana, na sua essência, e sabem que ali tem um vale, que é o Vale do Pujuca, onde o afluente do rio Pujuca vai passando e você pode criar, tem um projeto muito com ciclovia, com pista de Cooper. É um negócio, rapaz, monumental que está se trabalhando, que são esses projetos. Entendeu? Agora a ciclovia é uma realidade, é preciso, né, usar e usar como meio de transporte também, né? E as pessoas estão começando a usar, né? Você tem muita coisa está sendo feita. Bom, a gente tem aí o projeto do BRT, Brito, que no meu modo de pensar, ele ainda não decolou. Sim, ele ainda não emplacou o BRT em Feira de Santana. O que é que tem-se de presunção de algo de inviabilização daquilo? Olha, nós agora estamos licitando os semáforos inteligentes, porque quando a implantação do BRT, nós tivemos dificuldades em função da própria condição financeira das empresas para botar os ônibus articulados no momento. O carregamento diminuiu, você fez 3 anos, agora 2 anos com pandemia também, não é? Tivemos todo um processo, mas o BRT é um complexo. O BRT não é só o corredor de tráfego. O BRT foi o nome do projeto, porque muitas vezes, Dilson, quando a gente ouve, não, porque fui eu e não sei quem que conseguiu o dinheiro do BRT. Isso é o maior estelionato do mundo, porque o BRT foi uma licitação, um chamamento público para cidades feito lá atrás no governo, né? Acho que foi da Dilma ainda. E quem habilitou feira no sistema, participou do processo, fez a carta consulta, foi, na época, o ex-prefeito Tarcísio Pimenta. Quando a pessoa diz num programa desse que eu e não sei quem conseguimos trazer o dinheiro, isso é tráfico de influência, e tráfico de influência é crime. Eu não tinha, é uma coisa temerosa, porque você não pode. Foi uma seleção onde cidades foram escolhidas segundo critérios técnicos. Se os critérios técnicos são estabelecidos e você diz que veio graças a mim, você usou tráfico de influência. E tráfico de influência no Brasil é crime. Não é? E partindo de autoridade, pior ainda. Então, o BRT, ele funciona, você imaginar, quando se faz 2 túneis daqueles, que hoje, o túnel que você tem, presidente, hoje é Túlio Vargas, Maria Quitéria. Dilson, você sabe quanto contagem de tráfego? No horário de pico ali passa mais de 10 mil veículos. Nós contamos de manhã, o prefeito Colbert mandou fazer a contagem, nós contratamos uma empresa, de manhã 9.700 e 7h30 até 8h30,
meio-dia 10 mil e tanto, de noite acho que foi quase 11 mil. Em média, 30 mil veículos nos horários de pico. Você imagina se não tem um cruzamento daquele. Ah, passa aqui ônibus no viaduto, no túnel da João Duval. Mas o problema é a pessoa, às vezes, pensa que isso é para facilitar embaixo, não. Quando você evita, porque sendo um cruzamento e você não tem uma situação de tráfego nos cruzamentos, vai ter retenção de carro na avenida que está passando nos ônibus. Hoje você não vê muito pouca retenção. Por quê? Porque embaixo os carros estão passando. Já pensou? Ia ter que aumentar tempo de sinaleira, ia ter que aumentar vigilância ali, guarda, ia ter problema, engarrafamento, a sinaleira dá um problema, você tem que cruzamento de trânsito. É um negócio complexo, não é simplesmente passar carro. E o corredor, e o que é muito importante, Dilson, o projeto Mobilidade fez um túnel line. Olha só, Dilson, um túnel line. Você viu chover pesado no centro? Qual foi o alagamento que teve no centro da cidade? Você passava ali naquele cruzamento onde tem a empresa de Luciano Bastos. A água dava na canela ali. Passe hoje chovendo, se você vê alguma coisa. Em frente à Receita. Hoje você tem um sistema de drenagem que é 30, 40 anos na frente, aí vem um outro louco, dizendo, não, vai cair os prédios, tudo, porque o lençol freático é acomodação de acordo com a temperatura, o período desculpe. No inverno ele sobe, no verão ele desce. Então, tem um túnel online que resolve, lógico, agora ele precisa, por exemplo, resolver um problema aqui na Maria Quitéria. Para isso, nós teremos que fazer espinhas ao longo da avenida do ABC, né? Da Cristóvão Barreto, para que as águas vá para o túnel online que vai lá para o Riacho do Fato, lá embaixo. Então, é um complexo de obras, que é um conjunto que um túnel com 12 metros de profundidade, com poços de visita, você anda lá embaixo, o que às vezes tem muitas pessoas que a ânsia de criticar não conhece, não sabe e falam por falar, porque é isso, quando o problema do BRT é um conjunto, não é só uma obra, né? Não é só uma obra, os 8 quilômetros de corredor, não. O que precisamos, sim, agora estamos ajustando, as empresas começaram a fazer investimento, mas não dentro do como foi pensado, né? De carros articulados novos, né? Os caras estão se esforçando porque a demanda é forte. Salvador não tem metrô bonito, ali é pago, subsidiado pelo governo do estado. Não é fácil manter transporte com o carregamento caindo. Feira tinha 2 milhões de passageiros por mês nos momentos áureos. Hoje, não sei se chega, eu estou meio desinformado assim do número preciso. É mais de 800, 1 milhão, não sei se está chegando a isso. Então, é um conjunto de ações que foram implementadas e nós temos esse percalço que é exatamente esse corredor. Porque a BRT é do nada por lugar nenhum. Isso é uma santa ignorância. O BRT é a ligação de 2 pontos. Tem BRT de 1,5 km disso em Belo Horizonte. Você liga um ponto a outro. Só que esses pontos servem de recepção de carregamento, de tirar os ônibus da Avenida Getúlio Vargas. Mas agora estamos licitando os semáforos inteligentes, não é, para que possa realmente, no corredor exclusivo, né, dar um upgrade para começar os ônibus rodarem na sua essência, que eu acredito muito que com as novas ações que estão sendo implementadas, o carregamento vai aumentar. Estamos entrevistando o secretário de Planejamento, Carlos Brito, no oferecimento de Gota do Raizeiro, que você encontra nas farmácias, casas de produtos naturais. Também no oferecimento da Retífica Modelo, qualidade e transparência, Rua São José, 449 Baraunas, 32-30-24-7700 e o 992-94-4846, comando de Dário, tio Dário. Visioclin há 18 anos em Feira de Santana,
é referência em oftalmologia, saúde ocular, confiança, melhores cuidados com a doutora Carolina Dória. Visioclim Barão do Cotegipe, 795, no centro, Feira de Santana, 3603-9859, Ribeiro Mendes. A solução para acabar com o reboco estourado no pé da parede, 3223-3677. Rodsegue, Seguros Eco Rodsegue, comando de Etevaldo Almeida. E na hora de comprar um carro seminovo, um carro com nota fiscal, laudo cautelar aprovado, um ano de garantia, financiamento facilitado, é com Itadil Seminovos na Presidente Dutra e Lojas Castelo. No mês das mães, chegou nas Lojas Castelo e você encontra o presente preferido para sua rainha, porque o mês de maio é todo mês de presente para mamãe, é o mês das mães. E tem mais, compras acima de R$ 150, você concorre a 6 vales compra de R$ 500. Confecção feminina, masculina, infantil, cama, mesa, banho, lingerie, Lojas Castelo. É com você para todo o mundo na Salles Barbosa, ao lado do Mascate, no centro da cidade. Então, a Lojas Castelo, amigo, esta loja é a Castelo, na Marechal Deodoro. E Colégio Santo Antônio, tradição em transformar conhecimento em resultado. Doutor Carlos Brito está sendo entrevistado de hoje aqui no nosso Bom Dia Feira. O Brito, veja bem, nós estamos aí com um momento, obviamente, político. Agora em diante, evidentemente, que muitas questões vão ser levantadas e muitas têm um lado político. Mas essa semana nós tivemos uma entrevista com o empresário Jodilton Souza, e o Miro entrevistava e perguntava se ele não teria intenção de sair candidato a prefeito de Feira de Santana, para o empresário comandar a Feira de Santana, que até então os políticos têm sido, ao longo dos anos, Feira de Santana administrado por políticos. O único empresário que era empresário, não sei se era empresário, era o João Marinho. De João Marinho para cá, tirando a Amorim, que foi um prefeito da ditadura, indicado pelo... Todos os prefeitos foram... Não tivemos, que eu me lembro, tivemos um empresário. Então se levantou essa ideia. Ele disse o seguinte, que ele não entraria nisso porque o que falta à classe política diríamos assim, pelo que eu entendi, é uma visão de futuro para a Feira de Santana. Feira de Santana precisa de ter projetos para 30, 40, 50 anos. O que é que você imagina que isso pode ser de falso ou verdadeiro? Olha, eu respeito muito o empresário Jodilton, o conheço há muitos anos, né? Desde jovem também, né? Tá mostrando que na área que ele trabalha, educação, ele está se mostrando muito eficiente e eficaz, mas está desinformado, né? Porque o que é que acontece? Talvez se a nível de futuro, olha, essa cidade, para a contrariedade de alguns que não leem, ou exatamente precisam ler mais um pouco, nós temos todos os instrumentos que você pode implementar uma política pública, né? Você tem, óbvio que falhas, o governo tem falhas, o poder público não é governo, o poder público tem falhas, por quê? O poder público teria que ter instrumentos e capacidade financeira para remunerar melhor seus técnicos, teria que ter uma condição melhor para formar. E, infelizmente, Feira de Santana é uma cidade que tem 600 mil habitantes e orçamento para uma cidade de 300 mil habitantes. A nossa capacidade hoje de investimento é 6, 7%. Isso não existe. Então, está se fazendo mágica. É mágica você faz nessa cidade para mantê-lo desse jeito. Olha, Dilson, Feira de Santana tem um plano de saneamento. Você viu recentemente a guerra aí, né, do marco do saneamento querendo mudar, mas Feira tem um plano de saneamento, Feira tem um plano de manejo de águas pluviais, tem um plano diretor de desenvolvimento urbano, Código do Meio Ambiente, uso do solo,
tem plano de mobilidade urbana, né? Tem manejo de águas pluviais, plano de resíduos sólidos, ou seja, nós temos todos os instrumentos de gestão, não é? E a implementação dessas ações que você está vendo aí, não é, pelo prefeito Colbert, isso é o projeto Centro. Era a previsão do plano de 2018, 2019, escrito não de uma maneira clara, é só uma questão de leitura, né? Você está vendo, Feira tem uma bacia do Pujuca, por exemplo, que não tem esgotamento sanitário, né? A gente tem brigado muito para que aconteça. Feira precisa de ações na área de saneamento, sim, previsto num plano diretor que tem um alcance para... Fizemos um projeto, o prefeito fez, agora, Feira 200 anos. Nós estamos agora com um projeto junto com Sudene, PNUD e Prefeitura, onde você tem planos estruturadores e você executou antes planos de obras estruturadoras e obras estruturantes. Quem tem esses instrumentos, né, efetivamente tem instrumento de gestão. O fato do ser futuro, porque é muito fácil você estar numa atividade que você conhece bem, que tem 300 empregados, que é aquilo mesmo que não muda a rotina, de que gerenciar 8.000 pessoas, 1.344 quilômetros quadrados, 7 distritos, uma comunidade de 8.000 funcionários. Estrutura política não é fácil. Não é fácil ser gestor disso. Às vezes, um grande gestor de uma indústria, de uma empresa, pode ir para o poder público e chegar lá, não dá, ele não consegue fazer. É uma coisa que cada macaco no seu galho. É exatamente isso. Porque às vezes são 4 anos de mandato. O cara não tem paciência e tem ações que qualquer ação agora, por exemplo, o ano já passou, não é? Praticamente estamos terminando o ano. Para o ano é ano de eleição. Em abril você tem limitações de transferências, abril, maio, junho. Aí quando termina a eleição para prefeito, você tem um ano de folga, eleição para presidente, governador, deputado. Como é que faz? A empresa é assim? A empresa, o cara disse, não, eu quero mudar aquele galpão ali, bota na caneta, tem dinheiro, vai e muda. Eu quero construir isso, tem dinheiro, vai e constrói. Não deu certo, ele só tem um compromisso com ele mesmo. Quem vai ter o reflexo é ele, pessoalmente. Mas o poder público não é isso, não. O poder público você tem satisfação. Você é o síndico de um condomínio, onde você tem 600.000 pessoas para prestar conta. Não é? Todo mundo está cobrando de você, e com razão, porque se você fez a opção de ser político, você tem que ser criticado. Se o empregado chegar ao dono da empresa e criticá-lo porque ele fez uma ação errada, ele bota o cara para fora, ou, se tiver bom senso, ouve, né, e administra e colhe o subsídio. Não é simplesmente o criticar por criticar. Essa nação está aí. Feira está aí. Feira consegue ser a segunda cidade do país, não é? Ou, desculpa, a primeira da região Nordeste em comércio com PIB. Nasceu à toa? Não. Ela não nasceu só, o comércio está aí forte, mas tem uma estrutura por trás. Nós saímos de uma situação econômica de 2000 para uma situação agora. Nós não éramos uma cidade entre as 100 maiores PIB do Brasil, quando Zé Arnaldo começou a ser prefeito. Hoje nós somos 76ª em termos de PIB, que é a construção, né, de riqueza da cidade. O êxodo de Feira, tem gente que sai, mas tem gente que entra muito. O que Feira tem, o que Feira dá, esse é um comércio forte, serviço forte. Mas para ter isso é preciso acreditar em alguma coisa, né? Chegou essa semana o empresário lá no comitê gestor lá, que a gente reúne, que foi criado pelo prefeito Colbert, foi o comitê de atração. Um cidadão foi fazer uma videoconferência, não é? Ele conversando, dizendo que precisava do incentivo a nível de impostos, pagamento, tal.
E a empresa, eu conheço um pouco da engrenagem. Lembro que essa empresa nós batalhamos em 2014, foi quando chegaram aqui, não é, para conseguir um espaço físico para eles. Chegamos até uma área do CIS, não deu certo, foi para outra. Essa empresa em feira hoje tem 5.000 empregos diretos. Isso é graças a quê? A credibilidade de quem governa, amigo. Não é simplesmente, senão ele ia para o vizinho. É um conjunto de fatores, eu não tiro a opinião do empresário, é muito importante. Agora, eu acredito que não tem uma visão macro da coisa. Isso é um conjunto de fatores. Você não faz uma coisa acontecer sozinha, né? Pode ser um bom empresário, eu não estou dizendo o caso específico do Jodilton, não, que ele é um rapaz muito, muito capaz, mas um pouquinho, quando se trata dessa visão, não é, de política, ele está totalmente equivocado, não é? Quem sabe se ele será um bom político, não é? Se não tiver o viés político. Você tem um poder legislativo que ajuda, que constrói juntos. Se você não tiver uma boa articulação política, você não sai para lugar nenhum. Não é isso, Dilton, não é só isso, é muito bom. A crítica é bem-vinda, mas se ele tiver oportunidade, e eu for também autorizado, né, porque os planos são públicos, mas tem com obediência pública também ao gestor, mando todos os planos para ele. Precisamos de subsídio, de ajuda, porque a cidade não é do prefeito Colbert, não é de Brito, não é de Dilson Barbosa, nem de ninguém. A cidade é de todos nós. Não é? Se ele tem uma faculdade de arquitetura, ótimo. Vamos dar ideias para a cidade crescer, porque se a cidade crescer, cresce todo mundo, né? Uma universidade competente, capaz, bons índices, tem um curso de arquitetura, vamos dar sugestão para a feira. Diz, olha, temos aqui para aquela área ali que está inexplorada, vamos fazer um complexo, vamos dar um projeto, vamos fazer essa cortesia para essa cidade, porque a cidade tem que ser compromisso de todo mundo. Não é só do governo. O governo às vezes tem dificuldade, mas quem está fora tem uma visão. Vamos ajudar. Vamos propor. Agora, se fizer a sua parte e o governo não aceitar, aí a conversa já passa a ser outra, não é? O Monteiro acompanhando a gente, mandando aqui um recado, dizendo o seguinte, que você deve voltar mais vezes para falar, para evitar os estelionatários de informação. O estelionato de informação. Para evitar o estelionato de informação. Mas, Brito, infelizmente o nosso tempo chegando ao nosso limite, e eu quero só agradecer a sua presença aqui, foi muito enriquecedor esse momento de informação para o nosso Bom Dia Feira. Rapaz, para mim eu fico igual pinto no lixo no termo popular, né? Porque eu acredito muito. Uma informação que eu não dei aqui, eu trouxe mais a empolgação de falar. Dilton, o Vale do Pujuca, você vai cobrir 7 bairros, 80 condomínios, 9.500 habitações e 90 mil pessoas. Uma avenida que vai ser no vale, que vai beneficiar tanta gente. Agora precisamos de recursos para fazer. Não é? Você tem o alargamento da avenida do canal ali, que hoje é a Avenida Padre Anchieta, não é? Você tem um traçado ali que vai do Prato Raso. O Prato Raso precisa requalificado, sim. Projeto pronto, sim. Falta o quê? O principal. Você tem uma pista do Prato Raso até o contorno, do outro lado, atravessando a Tomé de Souza, indo para outro lado, que é um projeto monumental, mas falta recurso. O projeto... Hoje nós temos uma carteira de projetos, amigo, né? O prefeito Colbert tem muito determinado, o prefeito está fazendo grandes projetos, não é? Às vezes as pessoas ficam com a visão diferenciada, mas o legado que se deixa é um legado muito importante para a cidade. Hoje você tem mais de R$1 bilhão de carteira de projetos prontos. Se disser a licitação da drenagem do Pujuca, da bacia do Pujuca é amanhã. O projeto está pronto, com orçamento pronto. Quando você enfrenta isso, por exemplo, está no plano do governo, fazer a microdrenagem da Lagoa Grande, daquele bairro, porque não está não tem.
fez agora 3 milhões, um trecho bem importante, lógico, muito importante. Mas se não fizer a microdrenagem da Lagoa Grande, as casas das pessoas ali vão encher de água todo dia. Deu uma trovoada, vai embora. Se você não resolver o problema do prato raso, a queimadinha daqui a uns 8 anos, 9 anos, vai ter problema. Se já está tendo agora. Baraúna, precisamos resolver, mas precisa de dinheiro, amigo. E a prefeitura, infelizmente, o nosso orçamento, precisamos de atração de investimento. Nós precisamos de indústria nessa cidade, Deus. Precisamos que se traga a indústria, que as indústrias, quando queiram vir para a Bahia, venham para essa cidade pujante. Nego, não leve para Camaçari, não. Camaçari já não suporta mais. Nós precisamos de indústrias para gerar emprego para os filhos dessa terra, para gerar renda para a cidade, para ser um fator multiplicador de desenvolvimento. Feira daqui a pouco está com 1 milhão de habitantes, não recebe empresas de peso, não é? Você não vê a boa vontade. Quem arrecada em Feira de Santana, o ano passado, o estado da Bahia levou de Feira de Santana 1 bilhão e 600 milhões de reais de ICMS, de arrecadação dos impostos e taxas do estado. 1 bilhão. Quanto retornou? Quanto voltou? Você investir em base não vale como argumento de investimento em feira, porque a Embasa está vendendo água, está vendendo produto. Se ele não investir, não viabiliza a empresa. É um pouquinho diferente, né? Fez escola, sim. Ótimo, mas é muito pouco para o que se leva de Feira de Santana. Feira precisa, o CIS está abandonado, buraco. A pedir para consertar, pelo amor de Deus. Gastou-se dinheiro em tudo que foi lugar, menos em feira. A feira é muito maltratada. Obrigado, desculpe o desabafo, mas o governo faz sua parte, tenta fazer o melhor. Os projetos estão aí. Precisamos aprovar o projeto na Câmara do empréstimo. Sim. E são poucos, são 250 milhões só. Porque a nossa necessidade é muito mais com projetos. Não é tomar dinheiro para não dizer o que vai se fazer. Requalificamos o centro, sim. A primeira etapa, falta a segunda. Hoje a realidade da Salles Barbosa é um pouquinho diferente da que era. Não? Sim. É só querer enxergar agora. Quando você precisa terminar a obra do centro, a obra do centro está terminada, concluída. O que precisamos é resolver o problema da Marechal, mas a obra está pronta. Tá bom? Brito, próxima oportunidade a gente vai... Porque a gente